demais! Ai, que legal, Annelise, assim, muito obrigada, querida, por você ter aberto aí a tua agenda, ter parado um pouquinho para vir conversar com a gente. Muito obrigada mesmo. Essas lives nas quintas-feiras a gente tem feito. Primeiro eu Sim, fazia só aqui no Instagram. Eu até já estava acostumadinha a fazer live aqui no Instagram. Aí depois algumas meninas, faz no Facebook, que elas tinham mais amigos no claro. Facebook, aquela história toda. Tá, então vamos fazer no Facebook. Aí eu vou dividindo, um pouco lá, um pouco aqui, conforme a pessoa quer, a gente Sim, faz lá ou faz aqui. Aí depois eu baixo e posto, sabe? Eu posto lá no que Facebook, posto legal. aqui no Instagram e coloco lá no YouTube também. Então, assim, ó, é bem importante a tua presença, porque a gente precisa evidenciar nós, mulheres negras que estamos aqui em Santa Maria. Às vezes a gente olha e vê assim, Santa Maria tem mulheres negras, o que essas mulheres fazem, né? Quais são as dificuldades que tem aqui em Santa Maria, ou, na verdade, quais são as Também. facilidades que se encontram para viver aqui, e não é de chegar e dizer assim, eu acho isso, eu acho aquilo. Não. É a partir da vivência que a gente tem é que a gente pode dar um significado efetivo. Então, muito obrigada por vindo, por compartilhar conosco aqui as tuas vivências. Eu achei linda a tua trajetória. Eu acho assim, a educação especial é tudo de bom e de importante, né, na nossa sociedade, muda muito as crianças, muda muito a gente, então assim, eu acho um trabalho incrível. Então seja muito bem-vinda e muito obrigada Nossa, eu por que estar aqui agradeço. conosco. E eu vinha pensando hoje durante o dia, o que eu vou falar, como que eu vou expressar para as pessoas, né, o que é participar dessa live contigo. Porque já vieram tantos outros nomes que são tão significativos para a gente, né, aqui do Movimento Negro em Santa Maria, que eu fiquei pensando como é que eu vou falar. E o principal é te agradecer, Débora, por poder participar. Eu assisti a live de uma querida amiga minha, a Sabrina, e achei o máximo, porque eu admiro muito a Sabrina. Conheço a Sabrina de muito tempo, eu Ah, admiro muito ela, e eu achei o máximo de ver a Sabrina falando também da trajetória dela. E aí eu fico encantada e agradecida por poder vir e falar um pouco da minha caminhada, né, da minha experiência, da minha formação. Te agradeço muito. eu que agradeço. Tu sabes que uma das coisas, porque a gente começou assim, ó, vamos fazer uns vídeos, vamos colocar uns vídeos. Porque a gente, para evidenciar as mulheres, Sim, uma coisa assim despretensiosa. Só que daí, Annelise, conforme a gente foi fazendo dos vídeos, daí por causa da pandemia virou live, a gente notou assim, a importância da verdade. representatividade. Então, assim, ó, a Annelise é representativa para Deborah, que é representativa para fulano, que Exato. nem tu trouxe agora, né? Como a Sabrina é representativa para ti. Então, é importante para Muito. nós essa representatividade. E outra coisa que eu não tinha me dado conta, a nossa noção de invisibilidade dentro da sociedade. Então, é pouquinha coisa, mas é uma ação Exato. de visibilidade, de nos colocar aqui em evidência, trazendo, né, as nossas vivências. Então, assim, eu te agradeço muito, muito. A Melissa, você é Sim. daqui de Santa Maria, a família daqui, tu falou em movimento negro, já me agradou, Sim, já sim, eu fiquei sou natural aqui faceira. de Santa Maria, a família toda também daqui, minha mãe, minha avó, são todos daqui, né? Todos os parentes e família somos naturais de Santa Maria, gaúcho mesmo, daqui, gaúcho. Gaúcho, daqui. E a família é muito envolvida, assim, é daquelas famílias mais tradicionais, Assim, envolvida em a minha movimento, ou família, no não é muito? caso, os meus tios, a minha mãe, eles frequentavam o 13 de maio, o clube. E depois, Ah, né, com toda a função dele hum, ter se transformado no Museu 3 de Maio, foi quando eu comecei a engatinhar na questão do movimento negro em Santa Maria. Foi a partir das atividades que eu conhecia do museu. E bem no início, até quem começou nessa atividade foi meu irmão. Ele entrou, fez algumas atividades com as meninas no museu, ele organizou um teatro, uma peça que chama Camafeu Cultural, eles se organizaram e ele me convidou. Sim, ai, sim. que E aí ele me convidou, lindo! mano, vamos lá para te conhecer. Daí eu não era muito, Débora, envolvida. Eu estudava, estava no ensino médio, não quero me envolver, sabe? Eu tinha o pensamento que
a gente tem quando é adolescente, quando é jovem e que não vivencia muito essas questões, eu não quero me envolver no movimento negro, sabe? E eu vou te dizer que até um certo ponto eu não acreditava muito. Mas ele, né, se envolveu, gostou e começou a trazer essas questões para casa. E começou a me interessar. Daí, não vou me envolver. E passou muito tempo. Aí, com o passar do tempo, com pessoas conhecidas dentro do museu, eu retornei, né, a realizar atividades ali. Foi quando eu comecei a participar da dança com a Karen, que também já participou. Sim, eu comecei a dançar na companhia do samba. Então dançava, né? Eu só enrolava ali, enrolava com ela, mas gostava muito de estar, gostava muito de estar ali no movimento. Então a minha família, eles não eram tão, digamos assim, militantes ou tão envolvidos, mas nos deram a oportunidade de participar e de conhecer aquele espaço ali, né? A minha mãe até tem uma posição mais forte, uma forma de se posicionar, mas também ela não estava tão dentro do 13 de maio como ele está nessa configuração. Antes era somente no clube, né? Uhum. Mas que joia. Não, mas isso é importante, quando tem essa abertura, quando tem esse incentivo à participação, né? Isso aí é essencial. Que tem famílias que não falam da nossa negritude por questões assim de muita repressão já, né? E aí acabam não se envolvendo e não permitindo, né, que as crianças, como a gente diz, que os jovens são. Isso é muito, muito, muito importante mesmo. Olha só, a Nath também, a dançava assim muito bem. A Nath, a gente dança, e eu lembro de ter reencontrado a Nath lá também, uma pessoa que eu sou fã, é outra pessoa que eu sou fã na cidade. E aí a gente estava conversando sobre essa questão dos nomes, né, Débora? Eu até te mandei o nome de uma menina que eu admiro muito, e eu penso assim, como a gente tem pessoas, mulheres negras, produzindo coisas legais na cidade, né? E que precisam dessa vitrine, que precisam dessa oportunidade, desse espaço de mostrar o trabalho que elas vêm desenvolvendo, né? A Nath é outro exemplo fantástico. É verdade, linda, linda, maravilhosa. Annelise, e aí tu fizeste todo o teu segundo grau, e como é que foi decidir para ir para a graduação? Foi tranquila, assim, essa escolha? De certa forma foi tranquila. Eu lembro que na época que eu estudava, que eu estava no ensino médio, tinha o PEIS. Aí eu fiz o PEIS para educação especial. Assim, eu não vou te dizer que era um sonho ser uma educadora especial, mas porque eu não sabia o que era a educação especial. Mas o contato com o público da educação especial, eu já tive isso na educação infantil. Quando eu tive um colega com síndrome de Down, eu já sabia, a gente já tinha envolvimento com o público, assim, o gostar de estar com o público da educação especial, mas não sabia, né, o que era a educação especial. Até na época que eu estava na educação infantil, a criança especial, no caso, com necessidades especiais, ela ia para a escola Francisco Lisboa, eles tiraram da escola, levaram ele para lá, para aquela outra escola. Aí nunca mais eu tive o contato, veio a ter depois, né, na graduação, e aí quando eu estava no ensino médio, eu pensei, eu vou fazer educação especial, eu peguei o manual do candidato e disse assim, deixa eu ver que curso que eu vou fazer, porque eu não tinha, assim, eu sabia que eu tinha que entrar para a universidade, porque era uma exigência, e a batalha da minha mãe toda era para que eu e meu irmão, nós nos formássemos. Então eu disse, não, eu tenho que fazer um curso, vou ver que curso eu vou fazer. Daí eu olhei o manual do candidato, e achei interessante, educação especial. É bem interessante esse curso, vou tentar. Daí eu fiz o PEIS, esqueci o título da redação, não passei. Aí eu disse, vou fazer um ano de cursinho e vou tentar. Aí fiz um semestre, na verdade, de cursinho, fiz um ano de cursinho, e aí tentei. Só que eu vim, assim, muito mal no vestibular. Eu disse, eu não vou entrar de novo, já perdi as esperanças. Aí eu disse, não, mas vou até o final. Aí fui até o final e começou a sair o listão, e eu disse assim, nem vou ouvir meu nome. Aí meu padrinho me liga, parabéns, tu conseguiu. E eu disse, eu consegui. Daí e aí naquela função toda, eu desliguei o telefone, desesperada, fui ouvir, aí deu meu nome lá, na educação especial, feliz da vida, entrei nesse curso. E assim, a gente entra, eu não sabia o que esperar, né, da educação especial. Eu tava para conhecer realmente, para saber o que é ser educador especial. E aí, assim, a docência, ser professor é um negócio que todo mundo fala, né? Quando a gente prova dessa possibilidade, é algo que tu não abandona, que tu não pensa em deixar jamais, né? Então, eu conheci a educação especial e já no
primeiro semestre, uma amiga minha me convidou, ela disse assim, Anne, vamos fazer um trabalho com uma menina, ela está num lar de acolhimento e ela precisa de estímulo, de estimulação. Eu disse, tá, então vamos lá, é um desafio. E o primeiro trabalho que eu fui fazer era com uma menina autista, e era um autismo bem complexo. Ela era uma criança que, assim, ela tinha regredido, vamos dizer assim, de todas as suas funções, né? Ela era uma criança que caminhava, ela acabou deixando de caminhar, então foi um caso bem complexo, e o primeiro caso de educação especial que eu atuei enquanto formação, assim, né? E foi um caso gratificante que eu carrego, assim, até hoje, essa experiência, porque foi fantástica. Foi incrível e foi decisiva já nos primeiros tempos de educação especial, foi decisiva para que eu continuasse na educação especial. E ali foi um tempo que a gente foi descobrindo. Isso aí, a gente foi descobrindo o que poderia ser feito, fomos lendo, estudando, pesquisando, observando ela, até que a gente foi observando que não era só o autismo, existiam outras coisas junto ao autismo ali, que ela precisaria de estímulos, e foi assim, aquela coisa da juventude mesmo, de querer mudar o mundo, e vamos trabalhar essa menina, vamos ver o que dá. Daí foi que, como é uma casa de passagem, ela foi devolvida para a família, e aí a gente perdeu esse vínculo, perdeu o contato, não foi mais possível trabalhar com ela, e aí nós acabamos direcionando o trabalho para outros fins, né, e nisso nós buscamos trabalho voluntário de aula de reforço, para trabalhar com crianças, né, que tinham dificuldade de aprendizagem. E aí fomos buscando, né, a formação, o trabalho, tentando trazer todo aquele conhecimento que nós adquirimos nas aulas, tentando visualizar e colocar ali em prática, né, que era o que a gente espera na formação. E aí, nesse caminhar de graduação, eu recebo a oportunidade de trabalhar num projeto que era um projeto de acessibilidade, que foi a professora Soraya Napoleão que me deu essa oportunidade. Uma colega até disse assim, estamos fazendo seleção para bolsista. E aí a gente quer, né, graduação, vamos ver o que é essa bolsa, vamos conhecer. Daí eu fui ver um projeto de acessibilidade, e o objetivo do projeto era mapear os alunos incluídos no ensino superior. Aí fomos lá, né, conhecer a iniciação científica, conhecer a pesquisa em educação especial, que também outra coisa que é fantástica também, né, da gente de fazer. Aí eu conheci a questão de mapear quem eram os alunos incluídos, porque naquela época, 2007, eu acho, um pouquinho antes, já havia um processo de inclusão na universidade, isso aí não era tão efetivo, né, nós não tínhamos um núcleo de acessibilidade, não tínhamos, né, a questão para o aluno incluído, ou para o aluno que vai fazer o vestibular ter as adaptações, não se tinha naquela época, mas tínhamos alunos de inclusão no ensino superior, né, não chegaríamos a ter com deficiência intelectual, mas tínhamos alguns com autismo, eu lembro de algumas coisas, uma com baixa visão e assim por diante, né, e foi também aí minha estreia na pesquisa. E aí nesse decorrer, como tu tá num projeto, já vislumbra, já começa a observar outros projetos, e a Soraya, ela sempre teve vários projetos que nos deram oportunidade. Eu conheci um projeto de extensão e um projeto de pesquisa que trabalha com crianças e jovens com altas habilidades de superdotação. E aí eu entro nessa temática, nessa caminhada formativa, eu conheço as altas habilidades, que é o meu xodó hoje, né? Nossa, E aí... que legal! Mas eu acho muito interessante. Altas habilidades também, porque é outro aspecto, né? É outro extremo do negócio. É outro extremo. E é interessante, e sempre cada vez que eu tenho a oportunidade de falar, eu falo com paixão das altas habilidades, porque geralmente é um público que, claro, hoje a gente vê um pouco mais de pesquisas em relação à temática, mas geralmente é um público que fica, digamos, deixado de lado, justamente porque as pessoas têm uma outra visão, é superdotado, ele sabe tudo, ele aprende rápido, aprende sozinho, então não precisa de atenção, esse vai. E
digamos assim, uma boa parte desse público, ela necessita de atenção, ela necessita de um olhar diferenciado do professor, de sala de aula, do educador especial, para seu desenvolvimento. Ele precisa porque, às vezes, junto vem uma dificuldade de aprendizagem, junto vem uma dislexia ou uma hiperatividade, então precisa desse olhar para que possa se desenvolver, e aí é minha paixão. Deixa eu te contar. Deixa eu te contar. Então, tu falaste, agora entramos nessa questão assim. Eu tenho um rapazinho de 14 anos que ele tem dislexia. É uma dislexia leve, assim, né? E aí, assim, uma dificuldade extrema em matemática e uma habilidade excelente, maravilhosa em desenho. Né? E aí tu tem que... Como é que tu trabalha isso? Né? Não é tão simples assim. E eu acho assim, Annelise, que a gente não tem até o suporte enquanto família, sabe? Como é que tu lida, como é que tu trabalha, o que é um estímulo e o que é o massacre da criança. Porque eu tenho muito medo disso, sabe? Assim, tu acha que tu tá estimulando, tu tá massacrando o inocente. É uma coisa que a gente sempre conversa, né? Quem trabalha, quem estuda sobre a temática, é que o que a gente vai observando, né, com esse público, com esses jovens, principalmente, né, que geralmente eles têm essa habilidade mais para as artes, para desenho, música, é tentar trazer esse interesse dele para as outras áreas que precisam ser estimuladas, né, é tentar pegar a arte, por exemplo, o desenho, e fazer com que o desenho seja um meio pelo qual ele vai se interessar pelas outras áreas, e aí desenvolver o que ele precisa nessas áreas, mas não deixando de lado a habilidade. E realmente, muitas vezes os pais se empolgam, entre aspas, né? Meu filho tem uma habilidade maravilhosa, então vou trazer uma enxurrada de materiais e cursos para que ele faça, e às vezes ele não precisa ainda, né? Não que ele não vai precisar, mas ainda não é o momento. Ainda ele precisa se amadurecer, digamos assim, para conseguir absorver tudo aquilo que a gente tenta trazer e estimular, né? E até assim, Annelise, olha a importância que é o trabalho do educador especial para o meio acadêmico, quero dizer, o meio escolar, Sim. Vamos dizer assim, né, da escolarização, mas para as famílias também. Quando tu faz a formação, que tu está estudando ali para ser educador especial, vocês têm esses dois vieses, aquele educador especial que vai trabalhar em escola, o educador especial que vai trabalhar em clínica, que vai trabalhar com famílias, vocês conseguem fazer a formação, né, aqui na universidade, na UFSM, do curso de educação especial, seja ele um noturno ou diurno, ele é todo voltado para a parte pedagógica para a escola. E aí o educador especial, no caso, que quer atuar de maneira clínica, né, institucional, ou mesmo num consultório, ele vai para a parte da psicopedagogia clínica institucional, que proporciona com que ele possa trabalhar nessas áreas. Mas a educação especial em si, a formação do licenciado em educação especial é toda para a escola. E aí, claro, o que é o atendimento educacional especializado, Débora? Ele é eu me aproveito, eu tô me aproveitando, tá? Fica à vontade. O atendimento educacional especializado, ele é um conjunto de atividades. Ele não é somente o educador especial e o aluno na sala de recursos. Ele é o educador especial e o aluno na sala de aula. Ele é o educador especial e o aluno com a família. Ele é o educador especial com o professor de sala de aula regular, que aí a gente tem um trabalho colaborativo entre a educação especial e o ensino regular, né, geral. Então, a atuação do AE, ela é em diversos âmbitos da escola, entendeu? Tanto na formação com o pessoal da escola, na formação ali com o pessoal que trabalha na merenda, com o pessoal que trabalha na limpeza, sabe? A questão de manejo, como é que eu vou interagir com um aluno autista, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, né? Então é dessa forma que o educador especial vai atuando na escola também, sabe? Nos processos formativos dos professores, a gente tenta trazer possibilidades de trabalho em sala de aula, ou até mesmo junto com o professor planejar, não só para aquele aluno, mas para toda a turma,
né, pensando no coletivo todo daquele estudante ali, trabalhando com eles. Esse é o trabalho, mais ou menos, da educação especial dentro da escola, né? Aqui ficou, acho que ficou Deu? travado um pouquinho. Vamos ver. Não estou te escutando Acho que agora. deu uma sincronia, então. Será? Não, não. Ó, Tá eu tudo tô, certo. tô te enxergando bem, É. tal, é só a voz. A voz que não. Será que é aqui? Porque às vezes se É, cai, ou né? às Cai vezes dá tudo, uma como se diz. sincronia. Não, você tá ouvindo? Não, Ué, não dá para ouvir. É a única deixa eu ver coisa. se eu troco. Tira o. Hum, vamos ver se o pessoal retorna aqui. Não sei o que aconteceu. Vamos ver. Tá aí, nós estávamos indo tão bem. Tava tão lindo. Isso. Oi, Mari. Tá me ouvindo? Eu sempre lembro que tem que fazer o processo de Ai, agora eu escuto! Agora eu escuto! Agora eu escuto! pronto. Desculpa, Nelise, não sei o que que foi. Vai ficar em duas partes a nossa live. Desculpa. Tá bom, tá Ué, bom. agora tá escutar bem. Não, mas então tá, vamos lá. Vamos voltar. O que você estava falando? Que eu não peguei o Sim, final. eu estava falando que, no caso, o trabalho da educação especial, ele vai em diferentes âmbitos, né? O atendimento educacional especializado, ele vai em diferentes âmbitos da escola. Então, o educador especial, ele trabalha tanto com os pais, quanto com os colegas professores, quanto com os colegas, os demais colegas da escola, né? Então, é um trabalho bem amplo. É um trabalho que, claro, para um educador especial, só, ele é complexo, dependendo da... Mas é um trabalho que é bem abrangente. Ah, que legal. E aí tu ficou na universidade já e entrou já para o mestrado ou tu chegou a sair, trabalhar e voltar? Eu fiquei dali participando do projeto de extensão e projeto de pesquisa, que na época chamava PIT, Programa de Incentivo ao Talento, e um projeto de identificação, porque além de, na verdade, a gente identificava no caso, as características das crianças, das escolas públicas, e essas crianças identificadas, elas eram encaminhadas ao projeto de extensão, era um projeto de pesquisa e de extensão, e o projeto de extensão fazia, daí, no caso, as atividades, estímulo, enriquecimento com essas crianças, né, com esses estudantes que foram identificados. E aí, nesse processo, eu fui caminhando, terminei a graduação, finalizei, apresentei o trabalho de conclusão, e a Soraya convidou, vamos para o mestrado? Eu disse, vamos lá. Só que na época, a gente fazia quase todo educador especial tem isso no currículo, que é, sai da graduação, faz a especialização em gestão educacional, e da especialização em gestão educacional vai para o mestrado, ou vai para outro lugar do país trabalhar. E aí eu saí da graduação, fiz a primeira tentativa no mestrado, não passei, mas passei na especialização. Aí fui para a especialização em gestão educacional, onde foi possível conhecer um pouco mais da questão política, da questão de gestão realmente da escola, né? Do trabalho do gestor, da questão da gestão participativa, que é bem interessante, que na época estava aí, era algo que estava começando nas escolas e começando um trabalho a ser divulgado, a ser realizado, né? Até então, digamos, o gestor da escola era escolhido, era indicado, e aí algumas escolas começaram a adotar o sistema de votação, que os pais, né, a comunidade escolar votar quem iria ser o gestor. E a gente vai estudando isso, né, na gestão educacional. Outros tantos temas aí que são importantes, as políticas públicas, né, de onde que vêm essas políticas públicas, qual é a finalidade das políticas públicas, né, em educação,
para as escolas, e aí era um período que estava, assim, bem forte a questão da política de inclusão, sendo discutido muito forte, porque ela foi implementada em 2008, e a época que eu entrei foi 2010, 2011, era bem forte essa discussão política da inclusão, né? Ah, eu não estou preparado, daí o que é essa política, de onde que ela vem, por que essa política, por que esses decretos, né? Tudo isso é possível da gente estudar quando tu vai estudar gestão educacional. E o nosso curso de gestão educacional, a especialização aqui em Santa Maria, eu acho, pelo menos na época que eu participei, era muito legal, porque ele dava muito essa visão da parte política, realmente, sabe? O que é política? A política é diferente daquilo que a gente tem no senso comum, que é a questão da politicagem. Política pública é outra coisa, né? Política pública são as ações que o governo, né, que nós precisamos, e que daí é de Estado e não de governo. Então, a gestão é fantástica justamente para conhecer esses detalhes, assim, que são importantes. E depois, assim, também, né, a importância da repercussão social dessa atividade dentro das escolas, né, Anelise? Exato. A desmistificação, tira, descortina uma série de coisas, faz com que essa inclusão seja dentro da escola, é uma inclusão social como um todo dentro, na sociedade, né? Sim, sim, sim. E aí é justamente ter essa visão, né? E compreender, no caso, que eu penso que o professor ele acaba se desconstruindo algumas coisas em relação a esse público, né? Acaba desconstruindo alguns conceitos, e a política proporcionou isso, né? Algumas, claro, existem muitas críticas em relação a ela que a gente pode fazer, mas ela foi muito importante para o contexto escolar, justamente dar essa abertura e desacomodar muito, né? Porque a educação, a nossa educação no Brasil, ela tem uma caminhada muito arcaica, eu acho ela, né, tem coisas que já são obsoletas e que se mantêm, e eu penso assim, poxa, a política, ela, claro, de certa forma, ela desacomodou muito, sabe? Trouxe isso que muitos professores se mexeram, se movimentaram, buscaram mudar, outros professores se sentiram inquietos, outros se sentiram desafiados, outros não quiseram mudar e continuam fazendo a mesma coisa, e continuam dizendo que não querem esses alunos, mas não adianta mais querer, porque está aí a política, então, né, e isso movimentou muito o contexto escolar. Não é o ideal, né, a gente sabe que a gente precisa caminhar muito ainda para um ideal, mas já é alguma coisa. Já é alguma coisa, eu acho que assim, essa ideia, como tu disse assim, não tem mais que aceitar ou não aceitar. Ele vai trabalhar com esse aluno. O que me incomoda muito é quando ele vai trabalhar a contragosto, porque isso prejudica a aprendizagem do aluno, né, Anelise? Porque o aluno ele precisa do suporte, né? O aluno especial, com necessidades especiais, ele precisa do suporte técnico, mas ele precisa do suporte emocional para ele estar naquele espaço. Muito. Ele precisa do acolhimento, ele precisa se sentir acolhido, fazendo parte daquele espaço. Sabe que eu, durante todo esse tempo de trabalho, eu sempre fui muito observando sentir parte daquele espaço, ele vai se sentir parte, e quando tu se sente parte, tu é afetada, e entra a questão da afetividade na aprendizagem, que faz com que tu busque se desenvolver, se sinta bem, e a aprendizagem acontece. Muitas vezes, assim, eu via professoras, colegas emocionadas, porque eram pequenas coisas que precisavam ser ajustadas em sala de aula, que quando eu dava essa dica e elas faziam e acontecia, nossa, elas se emocionavam. E eu disse, mas gente, é isso, sabe? A aprendizagem é isso, para te aprender precisa ser afetado, precisa ver a afetividade aí, precisa se sentir parte daquele espaço para aprender. Ah, mas agora já está se envolvendo com os alunos bagunceiros, mas se é o meio onde ele se sentiu parte, vai ser com os bagunceiros, aí vai ser uma questão de ajustando, né? Até porque ele tem direito a ficar com os bagunceiros também. Também. Não é porque é uma criança ou um jovem que tenha uma deficiência intelectual que ele não
não vai ser arteiro, que ele, desculpa, ele não vai ser, né, peralta, ele não vai querer aprontar em escola, não é por isso, entendeu? Vai ser sempre aquele aluno quietinho, sentado, não faz nada, muito pelo contrário, quando ele for aquele aluno que está quieto, sentado e não se sentir parte da escola, é para a gente se preocupar. Agora, quando ele está também com os outros aprontando, brincando, sei lá, inventando, ele é parte daquele contexto ali. Exato. Aí ele está no lugar dele mesmo, ele está no papel dele, né? Eu sempre brincava, não, mas eu trabalhei muito tempo com ensino superior. Então, assim, aluno é aluno sempre. Aluno é aluno sempre, não adianta. Ele pode ter 8 anos ou ele pode ter 80. Ele sentou na cadeira de aluno, o comportamento dele é de aluno. Então, tem coisas que tem que esperar. Se eu sentar numa cadeira de aluna, eu era tinhosa de jogar papelzinho nos outros, Annelise, de jogar papelzinho, de tocar na frente. Imagina, e é bem interessante, né? Eu tive também essa oportunidade de trabalhar como professora no ensino superior e de lembrar como eu era como aluna e depois de ser aluna, porque eu ainda ingressei na pedagogia para fazer pedagogia, pensei, ser aluna, né? E como eu já tinha sido professora, aí eu via, assim, professores. Mas tem muito trabalho e tal, precisa muita atividade, fazer muitas atividades. E eu me colocava no lugar dos professores, né? Poxa vida. Porque eu já fui professora e eu sei, né? O quanto a gente pensa, o quanto a gente tenta trazer conteúdo, trabalho para os alunos na formação de professores. E aí, sendo aluno, é realmente diferente, né? Como aluno, é outra coisa, assim, é bem interessante essa troca de papéis, né? Quando tem essa oportunidade de fazer esses dois caminhos. E como professora substituta aqui da universidade um tempo? Sim. Na verdade, fiquei um semestre, mas que já é bem interessante para uma experiência, né? E ainda eu peguei um período, que foi bem o período do impeachment da Dilma, e foi um período de ocupações e greve, e aí eu fiquei pensando, o substituto, né, é complicado para fazer greve, e naquela época era ocupação, e eu disse, gente, como é que eu vou fazer? Né, eu tinha que prestar, né, falar, tô realizando tais e tais atividades, mas é greve, como é que eu vou fazer? A ocupação, e todas as atividades de aula tem que ser na universidade, tem que ser na sala de aula, não pode ser fora, então era bem complicado, e eu peguei bem esse contexto, assim, das ocupações, que eu achei bem interessante, né, foi um momento ímpares de formação, além de poder trabalhar, de ter essa experiência, foi um momento ímpar de formação, quanto profissional, né. Isso que eu ia te perguntar, tu tem uma militância, Annelise? Tem, assim, essa coisa, assim, de estar na luta, do movimento, tu traz isso contigo? Olha, eu não sei se eu chego a ser uma militante, Débora, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de quando a gente vai à luta, de quando a gente questiona, e eu vou te dizer que naquela época eu achei o máximo o movimento de ocupação, sabe? Eu achei interessante aquilo, e importante, porque, assim, nós temos uma característica aqui no Sul, né, de não se envolver muito nessas questões políticas, isso é uma característica nossa. E o aluno da UFSM, ele tem uma outra característica. Aí eu observei que houve uma mudança nesse público da universidade, quando ele começou a fazer esse movimento de ocupar, porque na verdade é um movimento que veio com um pessoal que vem de fora do Sul, que trouxe essa visão, um pouco dessa visão dessa coisa, e já tem um pessoal que é envolvido, aí trouxe essa visão, essa coisa, vamos ocupar, foi lá e ocupou, e eu achei máximo, eu achei importante, não pela questão de vamos fechar, mas para chamar a atenção e sabe, mostrar o que nós precisamos. Eu não chego a ser tão militante, mas eu gosto muito de ler, eu gosto muito desses movimentos, assim. Tanto que eu sou, na época, quando a gente começou a falar sobre inclusão, eu sou a favor da inclusão, realmente, a inclusão total é a inclusão total. Dá trabalho, qualquer coisa que tu vai fazer bem feito dá trabalho, então vamos incluir. Ai, que lindo, que jóia. Tá, e a tua pesquisa do mestrado? Eu quero saber a tua pesquisa do mestrado. A pesquisa do mestrado, ela foi uma continuidade da pesquisa da graduação, do meu trabalho de conclusão, que foi relacionada às altas habilidades e às crianças índigo.
Por que crianças índigo? É um tema, é um tema totalmente fora da academia, né, até então. Não era um tema tão pesquisado. Existe histórico de pesquisas em relação às crianças índigo em Portugal, na Espanha, mas não no Brasil. No Brasil a gente vê muito pouco. E aí, no caso, a ideia, né, a oferta de pesquisar sobre isso foi da minha orientadora. Ela disse assim, eu tenho um desafio para ti, porque ela, como a gente vem uma caminhada do movimento espírita, ela achou que que eu iria me apropriar melhor, né, do tema e das pesquisas e do estudo, por, de certa forma, conhecer alguns termos que permeiam, né, a temática. Aí eu achei interessante, não, vamos lá, então, eu gosto de desafio, então vamos nos desafiar. Daí eu fiz o trabalho de TCC, e aí do TCC era para eu tentar exatamente essa temática do mestrado na minha primeira tentativa, e eu não tentei. Aí eu disse, não vou, daí o projeto foi reprovado, aí eu fui com esse projeto, com essa temática mesmo. A relação das características das altas habilidades com as características das crianças índigo cristal na escola. E aí a pesquisa, ela foi observando 2 crianças, mas com os professores, com as professoras daqueles alunos ali que foram indicados para que fosse feita a pesquisa. E aí foi bem interessante essa questão, porque foi possível observar quanto o professor tem e quanto ele busca ter esse olhar diferenciado na escola, e não só o olhar diferenciado em relação à questão das altas habilidades, mas a questão realmente de um olhar diferenciado dessa nova geração que está na escola, que já não é tão nova geração, né, Débora? Já é uma geração que já vem há muito tempo sendo nova geração e que até hoje encontra desafios que são bem complexos, né, para a gente e para eles também, né? Mas que legal, eu li já uns livros sobre isso, criança índigo, cristal e tal. Sim. Tem que ler, né? Tem que aprender, tem que saber essas coisas aí. Né? Então, A pesquisa foi nisso. Foi bem interessante, porque o que aconteceu, na verdade, é que muitos pais, quando a gente fazia identificação na escola, eles vinham com essa pergunta, mas meu filho é índigo? Porque já haviam lido, entendeu? Já haviam questionado, já haviam recebido livros que dizem, crianças índigo. E assim, de certa forma, as características, elas são semelhantes. Detalhes ali que a gente observa que são semelhantes, mas existem algumas diferenças aí, né, que a gente pode observar, né, mas tem que ser, são detalhes. E aí foi, diante disso é que surgiu realmente a ideia da gente pesquisar o que são crianças índigo e por que relacionar elas com as altas habilidades. E o que o professor tem em relação a isso, né? Não, é uma caminhada, é uma construção, né, Anelise? Porque às vezes, se tu pegar, por exemplo, agora, quando eles já estão maiorzinhos, que estão aqui, que nem o meu está no oitavo ano agora. Não me leve a mal pela palavra, então o professor de matemática, o professor de geografia, o professor de história, sim, mas tu tem outras implicações pedagógicas que fazem com que esse professor saia da sua caixinha. Exato. Não é só a questão da matemática do português, né? São outros que englobam. Nossa, mas que pesquisa linda, que legal, muito bem, fico muito feliz, assim. E a gente vê você falar e no teu empolgamento, né, sobre o tema, isso é muito, muito legal. E me diz, o que tu vai fazer? Que carreira é essa? Como é que tu tá organizando essa tua vida profissional, Anelise? Pois é, minha vida profissional, ela vai caminhando aos poucos. Então, eu gosto muito de trabalhar em escola. Se eu pudesse, eu trabalharia 20 horas em escola, 20 horas com formação de professores, justamente para trazer todo esse conhecimento para a formação. Porque muitas vezes o que acontece, né? A gente ouve muito discurso assim, o que eu aprendo na academia, na universidade, na graduação, não é a mesma coisa que eu vou realizar na escola. E aí, são coisas que eu converso muito. Tem uma amiga que é irmã mesmo, assim, a gente acaba conversando e dizendo que não existe essa diferença. A questão é como que essa questão é
como é que ela é trazida para o estudante, né? Então, a minha vontade era trabalhar 20 horas em escola, ensino básico, e 20 horas no ensino superior, e casar, mostrar que é possível, sim, casar teoria e prática, e que só tem que ter um olhar aí, é só isso que falta. E aí, por hora, né, o trabalho é no ensino, na educação básica, por hora estamos aí aguardando alguns atendimentos, algumas coisas, mas nada muito, em função da pandemia eu parei com muita coisa, porque também não tinha como, né, além de não ter como fazer os trabalhos remotos, a minha mãe de idade, tem tinha a questão toda das comorbidades, e eu optei por não sair, né, para não correr esse risco. Mas agora eu vou buscar retomar toda essa questão, até mesmo, de repente, o doutorado, vamos ver. Ah, que jóia! Então aí vamos ver, veio uma doutora nessa área, que é uma área tão linda. Nossa, Annelise, e aqui em Santa Maria, como tu participou do 13 de maio, tu tem esse envolvimento com a família, o irmão, como é que tu vê nós, mulheres negras aqui em Santa Maria? Tu vê assim, espaço para gente? Tu vê essa dificuldade dentro da cidade? Ou é mais tranquila? Como é que tu percebe? Assim, bom, como eu comecei a me envolver, né, a partir do convite do meu irmão, e aí depois meu irmão, ele deixou de participar, e nisso o Ney me convidava muito para os eventos, para as atividades. O Ney me chamava muito para apresentar os eventos do museu. Eu achava o máximo. E ele sempre foi uma pessoa que mexeu muito com a autoestima. Ele era fantástico, assim, quando ele falava, Annelise, me dá teu currículo, ele dizia assim para mim, para a gente colocar na apresentação de quem vai apresentar. Aí eu colocava e ele enchia a bola, né? Nossa, que formação, que maravilha. Ele era fantástico, fantástico. Então, eu dessa caminhada... Ele dizia, um dia ele disse assim, esse é o motivo do meu orgulho. Ah, eu achava tão lindo. Eu adorava quando ele dizia assim, ó, eis o motivo da minha alta autoestima. Eu achava o máximo tudo isso que ele fazia. Daí, foi a partir desses trabalhos com o Ney, que eu fui me apropriando um pouco mais do que era, qual é a importância do museu pra gente, sabe? Porque na época eu era uma jovenzinha, adolescente, não que eu não seja jovem hoje, mas naquela época eu era bem mais jovem. Então, a importância daquele espaço, tanto que houve um dos eventos que você recebeu uma comenda. A comenda? Tu tava lá? Tava lá, eu participava. E ele falou assim, eu achei fantástico, porque ele trazia essas mulheres negras que até a gente não claro, existem na cidade, tem um trabalho, tem né, a sua atuação profissional, mas a gente não conhecia, não tinha essa visão de quem era, né? E quando eu disse, poxa vida, olha só, que linda. Eu me lembro até quando eu vi passando para receber comendas, olha só que linda, que legal. Então, a partir do trabalho no museu, né, com o Ney, foi que eu fui conhecendo outras mulheres negras que têm uma relevância que a gente precisaria conhecer, fora a Maria Rita, que eu já conhecia desde a infância, né, desde criança. Mas, claro, a Maria Rita a gente vê que também tem essa caminhada bem forte, que hoje a gente, né, poxa, Maria Rita, né, pessoa maravilhosa. Mas outras mulheres negras, né, claro, eu tinha exemplo da minha mãe, né, que são os exemplos que a gente tem em casa, mas essas outras mulheres, né, da cidade, porque a mãe era conhecida em função de ser porta-bandeira. Tá tudo certo? Parou de novo? Nossa. Parou de ouvir? Parou de novo. Pessoal, vocês estão ouvindo? Não sei se é, então. Agora ele está reconectando. Ó. Pois é, aqui também apareceu. Não. É igual. Agora ele começa a dar uma travadinha, daí ele trava, e dali um pouquinho a tua voz, eu não consigo mais ouvir tua voz. Eu sei que tu ouve, eu sei que tu tá falando, sabe? Tá falando, eu tô te enxergando vivo, assim, certinho. É só a voz que some. Eu não sei se não também é a questão. Ai, Annelise, mas deixa eu sair e entrar só pra gente concluir, pelo menos, tá? Ai, desculpa, Annelise, eu não sei o que tem essa minha internet hoje. Ah, tá louco, assim não dá. Pois é, de repente é a minha.
Ó, o Edilson está dizendo que aqui na BAA, não sei o que é, Na Bahia. tá na Bahia, é Na Bahia, hein? Tá Bahia. de boa, É travando Bahia. bem pouco. É eu aqui, o nosso negócio aqui. Daí, conta, daí, tu tava falando do Ney. Pois é, daí a minha mãe, na verdade, assim, minha mãe já também tem uma visibilidade porque ela era porta-bandeira. Aí, sim, ela foi porta-bandeira da Vila Brasil, né? Foi a Cacá e a porta-bandeira nota 10 durante muito tempo. O pessoal tinha toda essa admiração por ela, e ela sempre foi daí, E ela tava ela era aqui conhecida. antes eu vi, ela entrou aqui na nossa live. Ué. E então ele disse assim: ah, tu é filha da Cacá. Ele sempre convidava para vários eventos no museu, para participar, para apresentar os eventos. O único evento que eu não me enfiei, que eu não participei, foi as escolhas da Bela do Ébano. Esse aí não teve jeito. Mas eu apresentava alguns eventos que o Ney organizava, e isso era muito bom, sabe? Como mexe muito com a gente essa oportunidade. E além de tudo, é poder conhecer essas outras personalidades negras, né, de Santa Maria. E aí observar que, assim, não é que eu não sei, né? Eu, na minha trajetória, não senti ou não me deixei enxergar algumas questões de preconceito, né? Não me deixei levar, na verdade, mas ao olhar para trás e ver que algumas coisas aconteceram, eu fico pensando nessas outras pessoas que talvez tendo esse olhar um pouco mais aguçado, tendo essa percepção que eu até então não tinha muita, o quanto elas sofreram porque perceberam, né? E assim, a nossa cidade, ela é uma cidade que ela te acolhe, né? Até você não questionar. A partir do momento que você passa a questionar algumas coisas, a cidade ela já começa a trazer alguns entraves para o teu desenvolvimento, né? Então eu vejo que até se tu não questionar e conforme a cidade leva, conforme entre aspas, oportunidades aparecem, beleza, tá tudo bem, né? Até então estamos aonde querem que estejamos. Mas quando a gente busca outros lugares, né? Estar em outros espaços, aí já há já uma dificuldade de entender o que eu quero, o que aquela mulher negra quer nesse espaço, o que aquela pessoa quer, o que ela quer, sabe? E aí, assim, as pessoas não te questionam, lógico, porque, né? Dependendo do espaço, elas são polidas, elas são educadas, mas a gente sente em algumas que muitas vezes elas querem dizer que aquele espaço não é para ti. Não é. Exatamente. Agora essas coisas assim. Como é que é o nome dela? A Alcione, que diz assim, que tem aqui em Santa Maria uma política da aceitação do um. Então, aceito um. É o. Aceito ali. Mas não que seja que tenha esse acesso, né? Então, isso é bem como tu está dizendo, exatamente isso. Se tu estiver no teu espaço, aquilo que eles determinam para ti, não tem racismo, tá tudo certo. Agora, se tu sair daquele espaço, bom, aí incomoda. Idealizar ou ir em busca de um espaço que a gente sabe que pode ser nosso também, você já causa uma inquietação. E por mais que essa inquietação não seja explícita, a gente observa, porque a gente também tem um olhar para isso, né? E a gente observa alguns entraves, algumas questões, algumas dificuldades são impostas aqui, outras ali, e com isso as pessoas vão tirando daquela oportunidade, daquele espaço, e dizendo, não é teu espaço aqui, teu espaço é ali, tu estás muito bem ali, aqui já não é mais para ti. Né? Então, eu vejo, aí eu fico pensando assim, existe então uma dificuldade para a mulher negra que quer se desenvolver, que quer crescer na cidade. Não só para a mulher, lógico, mas a gente aqui, falando das mulheres negras, né? Existe essa dificuldade. Não, e a gente nota muito, assim, principalmente até a Annelise, na inserção no mercado de trabalho. Porque, assim, vocês, vamos dizer assim, tu vai até a universidade, tu consegue, tu faz um curso, que não é fácil fazer um curso, não é fácil ficar todo o tempo lá, faz o mestrado e tu sai, e cadê
o teu lugar no espaço, no mercado de trabalho? Cadê a tua vaga? Cadê a tua possibilidade, né? Então, é como se, eu sempre digo assim, ó, o nosso diploma de graduação, ele não vem com as mesmas questões sociais que vem o diploma de graduação de uma pessoa branca. Exato. Ele não vem. Né? Então, nós temos vem. ainda uma outra caminhada para isso, que é mais cansativa, tudo, que vai exigir muito mais, e que é a noção de um espaço no mercado de trabalho, espaço da sociedade. Então, às vezes a gente diz assim, nós precisamos aqui em Santa Maria hoje, né, não sei o que tu pensas, de políticas públicas de emprego e renda, geração de emprego e renda para a nossa população. Com certeza, com certeza, com certeza. E não que nós não tenhamos mulheres que têm uma grande capacidade de empreender ou de se realizar enquanto profissional. Nós temos aí muitas, tanto que percorrendo a cidade a gente encontra mulheres que têm uma caminhada bonita, magnífica, inteligente, criativa, mas o que acontece? São as oportunidades, que não são as mesmas, Exato. Eu tive a oportunidade de estudar, minha mãe trabalhou, foi uma funcionária pública, eu tive essa oportunidade, mas tantas outras mulheres, meninas, não tiveram a mesma oportunidade que eu tive, entendeu? De estar nesses espaços, né, que é o acadêmico, que é uma formação, que até então era lido como um espaço branco. Exato. Né? Não, e não é uma coisa assim que se constrói em pouco tempo, né, Annelise? Por isso que tem que começar logo, porque nós temos pressa, né? Nesse sentido, nós temos muita pressa, tem muita gente boa por aí precisando dessas oportunidades, tem muita gente boa, e como tu disse, empreendedoras mesmo, mulheres assim, que tem, não falta ideia e condição e conhecimento, que falta mesmo é a oportunidade, né? Para que essas coisas, para que elas aconteçam. Nossa, que lindo! Ai, Annelise, muito obrigada, muito obrigada. Se alguém passasse por aqui, o que tu queria deixar dito para alguém que a Annelise fez uma live, vou lá ver o que ela disse. O que eu vou dizer? Assistam para vocês entenderem o que é a paixão pela educação, o que é uma mulher negra num espaço da academia e para se sentirem motivadas e ir em busca também do sonho de vocês. Vai lá que alguma coisa vai ser absorvida. Ai, que joia, Annelise, muito obrigada. Obrigada, adorei falar contigo. Perdão por essas nossas lives aí que trancou, mas depois eu vou tentar baixar os 3 e montar um só. Se eu não conseguir hoje, alguém amanhã consegue montar para mim e daí eu posso de novo, tá? Muito obrigada mesmo por você ter aberto o teu espaço aí, vir conversar conosco, ter nos encantado com esse amor tão grande pela tua profissão, né? Pela educação especial, assim, que para mim valeu muito, aprendi muito contigo hoje, foi bem importante. E aquilo que a gente fala, às vezes assim, a gente fala em empoderamento, né? E o empoderamento pelo exemplo. Olha como tu nos empoderou essa noite, como tu trouxe coisas boas pra gente, né? Que faz com que a gente, né, olha, opa, vamos lá. Não é fácil, mas a gente consegue. Vamos lá. Eu gostaria de te agradecer, porque quando me convidou, eu fiquei pensando, gente, mas o que eu tenho para trazer de empoderamento para outras meninas que têm uma caminhada tão imbatível, tão forte, né? Eu fiquei pensando, o que eu tenho? Aí, claro, a gente pensa, primeiramente, eu tive a oportunidade, minha mãe trabalhou, eu pude estudar, entre aspas, foi tudo mais tranquilo para mim. Mas aí, essa oportunidade que tu deu de poder revisitar essa formação, de poder falar, dá uma outra perspectiva, né, da gente pensar, poxa, mas realmente, minha caminhada pode estimular outras pessoas, né, a minha forma de pensar pode estimular outras. E eu gostaria só de dizer que, assim, eu sou apaixonada pela educação e não pelo sistema educacional que nós temos hoje. Esse sistema educacional que nós temos hoje, para mim, ele esse sistema, eu só queria que ficasse gravado, esse sistema educacional que nós temos hoje, ele é obsoleto, e ele prejudica muito as nossas crianças, os nossos adolescentes. Eu penso que a gente deveria fazer tudo de novo, sabe? Tinha que recomeçar e pegar e observar essa nova geração, porque é o que a gente precisa
para realmente ter uma educação que seja efetiva. Uma educação que alcance vários outros contextos, que possa acessar, que outras crianças de contextos precários possam acessar uma educação e se desenvolver. Essa é a minha visão. Ai, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Ai, muito obrigada mesmo por estar aqui. Muito obrigada a todos e todas que passaram por aqui, essa família linda que passou, que está aqui conosco, o Mano estava aí, né? Muito obrigada mesmo a todos que nos deram o privilégio da presença aqui conversando, escutando essas maravilhas da Annelise. Annelise, assim, eu te desejo imensamente sucesso, 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 muito sucesso, que você assim, consiga se desenvolver plenamente, profissionalmente, que dê tudo certo, que venha logo para esse doutorado, né, que as coisas vão acontecer na sua vida, tenho certeza, porque você é, para nós, assim, um grande exemplo. É um grande exemplo. Essa que tu disseste de revisitar é uma viagem, né? A gente olhar assim e ver como tu tens coisas lindas e conquistas lindas, que é isso aí que a gente precisa ouvir e ver para empoderar outras mulheres, para ser exemplo de outras, né? Para que a gente possa ir à frente. Muito obrigada, minha querida. Muito obrigada a todos que passaram por aqui. Beijo! Beijo. Beijo, beijo, beijo.